Livro. Pode falar, Senhor. Estou ouvindo. Capítulo 6. Auxiliadora, esposa e amiga. Já fazia 2 anos que havíamos iniciado os trabalhos da Jocum. E naquele dia, eu estava em companhia de um casal de amigos que conhecera fazia pouco tempo. Ed e Enid Screech, e de sua filha Darlene. Íamos almoçar juntos num restaurante em São Francisco. A jovem loira, calculei que devia ter uns 20 e poucos anos, estava sentada bem no canto oposto do banco traseiro. Era de um silêncio quase hostil e usava um vestido horrível, de um tecido xadrez em preto e marrom. Eu havia conhecido centenas de moças em meus 27 anos de vida e achei que aquela devia ser muito conservadora. Entretanto, senti meus olhos sempre se dirigindo para ela. Ela não olhava para mim, mas também não tomava iniciativa de conversar com os pais, como se houvesse ali uma certa tensão. Tinha, porém, belos cabelos cor de mel e certamente possuía uma bela figura dentro daquela roupa simples. Servem um ótimo buffet nesse lugar, Loren, disse o pai de Darlene, quebrando um silêncio estranho, que já durava alguns segundos. E ele tinha razão. Encaminhamo-nos para as longas mesas cheias de pratos deliciosos, dando suspiros de prazer. E acomodamo-nos para comer, e outra vez, longos períodos de silêncio eram interrompidos por curtos intervalos de conversação. O que vem a ser essa jovens com uma missão? Indagou Darlene abruptamente, fitando-me diretamente com seus olhos muito azuis. Bom, quer dizer, nós desejamos um dia ver ondas e mais ondas de jovens indo trabalhar no exterior, como missionários. Na verdade, não havia muita coisa para se dizer. Poucos dias antes, meu pai fizera uma viagem à Libéria para visitar Dallas e Larry. Eles estavam se saindo muito bem, construindo a estrada para a colônia de leprosos, bem como falando do Deus que nos criou a todos, nos mais remotos povoados da região. Expliquei a Darlene nosso plano de trabalho voluntário, as possibilidades que os jovens tinham de auxiliar os missionários, fazendo o seu próprio trabalho. Para surpresa minha, de repente ela ficou interessada. Quantos voluntários vocês já enviaram? 10, respondi. E ao dizer isso, percebi que abaixara a voz. O número parecia tão acanhado e eu ainda não tinha nada bem montado, mas pelo menos já contava com 2 auxiliares, Lohane, Tidie e uma senhora idosa, senhora Overton, que a ajudava, 2 funcionárias e um punhadinho de voluntários. Nada grandioso. Pois eu acho a ideia maravilhosa. Você não acha, meu bem? Indagou a mãe de Darlene ao marido, vindo ao meu apoio. Ele concordou com um entusiasmo um pouco forçado e em seguida foi pagar a conta. E nós 4 voltamos para a igreja de Ed Screech, em cujo estacionamento restavam apenas o meu Fusca de cor verde-oliva e mais outro carro. O outro veículo era um Ford 39, de cor preta, modernizado e com a frente abaixada. De quem é esse carro? Perguntei a Darlene, apontando para o Ford através da janela do carro do pai dela.
É meu, respondeu ela. Como ele não é um Thunderbird, eu o chamo de Thundergoose. Hum, essa mocinha não era tão acanhada como eu pensara. Saí do carro e dei a volta para abrir a porta para ela. Notei que nesse intervalo ela deu uma olhada rápida para o espelho retrovisor e ajeitou o cabelo. Ao sair, ela esbarrou em mim acidentalmente, mas não me importei nem um pouco. Darlene não parecia estar com muita pressa de ir embora depois que seus pais se foram. Encostamo-nos no meu velho Ford e ficamos a conversar uma boa parte da tarde. Era um daqueles dias perfeitos, como só há na Califórnia, com uma brisa leve soprando do Oceano Pacífico. Fiquei sabendo que ela trabalhava como enfermeira e se sentia muito realizada. Em sua família também contavam-se muitos pastores e missionários das Assembleias de Deus. Quando lhe disse que desejava ver 1000 jovens trabalhando no campo missionário, ela ficou em silêncio. Você não acha que todos os crentes são chamados, não é, Loren? Disse afinal. Nem todo mundo pode ser pastor. Nem todo mundo pode ser pregador, Darlene. Mas todos os crentes têm uma chamada. Fiz uma pausa, mas logo senti que devia dizer. Todo homem e mulher, Darlene. E todos temos que obedecer a essa chamada, por mais que alguém tente afastar-nos do caminho certo. Houve um outro silêncio. Um pouco adiante, rua abaixo, ouvíamos algumas crianças gritando, jogando bola. Receei ter ofendido a moça e, surpreendentemente, comecei a desejar que não o tivesse feito. Afinal, ela falou. Você está com toda a razão, Loren, disse sorrindo. Gostei dela. Nada de coquetismos, nem brincadeirinhas de gato e rato. Por que foi que de repente eu me lembrei do Taj Mahal? Voltei para o sul da Califórnia. Chegando ali, há tempo de receber Dallas e Larry, que regressavam da Libéria, depois de haverem passado um ano lá. Enquanto rodávamos pela cidade, íamos conversando. O rosto redondo de Dallas brilhava de animação, enquanto ele falava do trabalho de construção da estrada pela selva e do evangelismo que realizavam nos fins de semana. Aquela aventura, disse ele, fora a coisa mais importante que acontecera em sua vida. Ao me despedir deles, sabia que em qualquer coisa que trabalhassem depois, teriam sempre aquela outra dimensão. A certeza de que tinham tido participação vital na obra de pregar o Evangelho ao mundo. Mas, mesmo ao dar por encerrada essa primeira experiência com nossos missionários voluntários, eu tinha consciência da grande dimensão da tarefa que se desdobrava à nossa frente. Dirigindo para casa, recordei-me de uma inquietante experiência que tivera em minha viagem de sondagem à África. Antes de enviar para lá Dallas e Larry, visitara um pequeno povoado onde eu era a primeira pessoa a levar o Evangelho de Jesus. Preguei ao velho chefe nativo, através de um intérprete, dizendo-lhe que Deus enviara seu filho ao mundo, e ele acenou afirmativamente. Depois, vi o chefe e outros ali fazerem uma avaliação da decisão a ser tomada. Algumas semanas depois, tomei o avião para deixar o Congo. Olhando pela janela, avistei uma fina coluna de fumo. Erguia-se de uma aldeia semelhante àquela que eu visitara. Depois, vi mais 2, mais 3.
e de todos os lados, na linha do horizonte, viam-se os filetes de fumaça que se elevavam das aldeias. Foi então que vi ilustrada ali a grandiosidade da ordem que Jesus nos dera. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcada nas centenas de colunas de fumaça que subiam ao céu naquele entardecer. Dallas e Larry estavam de volta a Bakersfield e eu estava novamente fazendo minhas viagens, mas sempre com o pensamento voltado para a moça do vestido sem graça. Liguei para Darlene e ela atendeu-me amistosamente, mas senti que ainda estava resistindo. Dias depois, liguei de novo e escrevi para ela, mas parecia que nunca achávamos um jeito de nos encontrar. Afinal, resolvi empregar uma estratégia diferente. Soube que ela estava para visitar uma tia em Los Angeles. Então liguei para ela. Darlene, disse-lhe ao telefone, preciso ver você. Há um voo que sai de São Francisco às 8 horas. Vou ficar esperando você no aeroporto. Se não vier, nele vou pegar o avião para ir. E foi assim que tivemos nosso primeiro encontro de verdade. Ela estava encantadora com um conjunto amarelo, com o cabelo loiro muito bem penteado. Entretanto, sua atitude ainda era bastante reservada. Sentia-me meio confuso, alegre pela companhia dela, mas ainda sem saber o que ela me escondia. Na quarta vez que saíamos juntos, levei Darlene para um dos pontos mais altos da cidade, de onde se tinha uma vista panorâmica de Los Angeles. As luzes da cidade brilhavam como diamantes sobre um fundo de veludo negro. Ela parecia estar muito interessada em manter-se bem afastada, no canto oposto do carro do Fusca. Do banco do Fusca. Dar, principiei, chamando-a pelo apelido. Você tem alguma coisa para me dizer? Ela me fitou diretamente e disse: Você é um bom amigo, Loren. É mesmo. Você ia dizer, mas o quê? Loren, você tinha razão quando me disse que não deveríamos deixar ninguém se interpor entre nós e a vontade de Deus. E havia uma pessoa. Meu coração se reanimou de novo com aquele havia. O nome dele era Joey. Lentamente, ela foi me contando os fatos, enquanto olhava para as luzes brilhantes da cidade. Contou-me que, quando tinha 9 anos, tivera uma visão em que se vira cercada de crianças asiáticas. Seu coração lhe disse que aquilo era sua chamada. Deveria tornar-se missionária. Mas haviam-se passado 14 anos e ela se apaixonara por Joey. Só que ele não tinha o menor interesse por missões. Sem que seus pais soubessem, Dar estava pensando em se casar com ele, esquecendo tudo que dissesse respeito à sua chamada missionária. Meus pais perceberam que havia alguma coisa errada e estavam preocupados comigo. Foi por isso que meu pai insistiu muito para que eu fosse ao restaurante naquele dia. Estavam querendo que eu conhecesse alguém que me fizesse esquecer o Joey. Fiquei com tanta raiva que resolvi que iria me portar com o mínimo de educação possível. E por isso, vesti meu pior vestido. Dei uma risada, mas ela apenas sorriu e continuou a contar. Meu comentário acerca da obediência ao chamado de Deus
a convencera de que deveria parar de enganar a si mesma. Naquela mesma noite, ajoelhou-se e entregou a Deus seu amor pelo Joey. Disse a Deus que iria obedecer-lhe, custasse o que custasse. Se ele quisesse, iria ser uma missionária solteirona. Tentei interrompê-la, mas ela continuou. Pedi a Deus que removesse de meu coração o amor pelo Joey. No dia seguinte, aconteceu uma coisa muito estranha. O Joey ligou para ela perguntando-lhe o que acontecera na noite anterior, às 10h30. Disse que, de repente, tivera a sensação de que a havia perdido. Mas escute aqui, Dar, disse quando ela terminou de falar. Tem uma coisa errada aí. Foi Deus quem lhe disse que você deveria ser uma missionária solteira ou foi você quem acrescentou isso? Pelo silêncio dela, compreendi que havia acertado em cheio. Ela tinha pensado que para ela servir a Deus como missionária implicava em não se casar. Aí é que descobri por que ela tinha adotado uma atitude distante, embora não inamistosa. Mas havia ainda outra coisa que eu precisava saber sobre aquela moça. Já sabia que ambos tínhamos uma chamada missionária. E sua vivacidade e disposição revelavam que ela poderia até aceitar viver apenas com uma mala de viagem, como eu. Mas será que ela se entrosaria com minha família? Com minha mãe? No primeiro encontro que tivemos depois disso, levei-a à casa de meus pais. A mesma onde meu quarto de dormir fora o primeiro escritório da Jocum. Quando passávamos pelas plantas de cactos do quintal em direção à porta, comecei a me inquietar, indagando-me como será que as coisas se iriam passar. Será que Dar entenderia que mamãe latia mais do que mordia? Será que mamãe gostaria dela? Mamãe e papai vieram receber-nos à porta. Ele com seu corpanzil ocupando toda a porta, e mamãe tão alta com seus olhos negros e francos, ao olhar Darlene de alto a baixo. Como vai? Papai tinha um sorriso amplo, estendendo-lhe a mão enorme. Mamãe não disse nada. Fiquei de fôlego suspenso. Então, aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido. Ela se pôs a apalpar os braços e ombros de Dar e depois disse abruptamente: Você é muito magra e sua saia é curta demais. Não sou, não. E ela não é, não, respondeu Darlene prontamente, sem perder um minuto. E disse isso sorrindo. Em seguida, estendeu a mão para ela, os olhos brilhando. Como está a senhora, senhora Cunningham? Houve um longo segundo de intervalo, no qual mamãe ficou parada com a cabeça ligeiramente inclinada para um lado. Mas logo em seguida, ela ergueu os braços, deu uma boa risada e envolveu Darlene num abraço. Dei um suspiro de alívio. Tinha encontrado uma moça que não se deixaria intimidar por mamãe, e a amaria também. Nas semanas que se seguiram, eu e ela fizemos diversas viagens de São Francisco a Los Angeles e vice-versa. 4 meses depois que nos conhecemos, encontramo-nos certa vez em São Francisco, pouco antes do Natal, e fomos lanchar no restaurante Blumvis. Sentados nas cadeiras de ferro trabalhado, comíamos um delicioso bolo. Darlene, falei, gostaria de passar o resto de minha vida ao seu lado. Ela resmungou qualquer coisa e mudou de assunto.
Pouco depois, insisti de novo. Estou falando sério, Dar. Quero me casar com você. Tenho que pensar um pouco, disse ela, mas logo depois falou. Já pensei. Aceito. Tomei-a nos braços e a beijei. Deus me dera a companheira que queria e meu coração estava cheio de alegria. 3 semanas depois, no aniversário dela, 5 de janeiro de 1963, dei-lhe de presente um anel de noivado. E em seguida marcamos a data do casamento para 14 de junho, dali a 6 meses e uns dias.